No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reino animal. Então as características gerais, né? Só uma introdução. Todo animal, ele apresenta núcleo, ele é formado por mais de uma célula e ele é incapaz de fazer fotossíntese, certo? A maior parte dos seres do reino animal, a gente vai ver que o reino animal ele é dividido em 9 filos. 8 desses filos apresentam tecidos verdadeiros, com capacidade de realizar uma determinada função. Exceto os poríferos, que é o filo mais simples, né? Ele é formado por seres que não apresentam tecidos verdadeiros, eles são chamados de parazoários. A reserva de energia é na forma de glicogênio, certo? Isso aqui é uma característica importante, porque em plantas, por exemplo, a reserva é na forma de amido, então ajuda a gente a classificar esses seres. Durante o desenvolvimento embrionário, todos os animais chegam até a fase de blástula, tá? Veremos isso também daqui a pouquinho, mais adiante. E o reino animal apresenta elevada diversidade. A gente vai ver que está no reino animal uma esponja do mar, uma água viva, assim como está o tubarão, a barata, o verme que causa ascaridíase, né, que é a lombriga. Então, assim, tem uma elevada diversidade. Quando a gente for estudar o reino animal propriamente dito, a gente vai ver que tem algumas classificações, como protostomados, deuterostomados, acelomado, celomado, pseudocelomado. Essas classificações, para a gente entender essas classificações, a gente tem que ter um pouquinho de noção de embriologia, né? Todo o desenvolvimento embrionário, desde o momento da fecundação até a formação do embrião. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas noções de embriologia para a gente entender lá na frente as classificações, certo? Então, imagina esse momento aqui em que o óvulo se encontra com o espermatozoide para sofrer a fecundação. Então, quando eles se fundem, primeiro ocorre uma fusão apenas do citoplasma. A gente chama esse momento de cariogamia, que é o momento da fusão citoplasmática, tá? Então, os citoplasmas, eles se fundem e logo na sequência ocorre uma fusão nuclear, que a gente chama de anfimixia. Então, a cariogamia, a fecundação, ela é formada pela cariogamia seguida da anfimixia. Então, fusão citoplasmática e finalmente a fusão nuclear. Então, quando o núcleo do óvulo se funde ao núcleo do espermatozoide, forma-se uma célula chamada de ovo, ou também chamada de zigoto, certo? Quando esse zigoto ele começa a se dividir, quando ele começa a sofrer sucessivas mitoses, né, que a gente vai chamar esse processo de segmentação ou clivagens, então quando esse zigoto sofre segmentação ou quando esse zigoto sofre clivagens, ele se transforma num embrião. E a formação desse embrião, o que acontece depois, é importante durante a classificação dos animais, tá? Então, os embriões dos animais, eles passam por 4 fases. A fase de mórula, blástula, ainda tem a fase de gástrula e neurula, tá? A primeira fase é a mórula. Você tem várias células amontoadas de uma forma bem desorganizada, né? Nos seres humanos, por exemplo, a fase de mórula tem aproximadamente 16 células, né? Ela se forma de 3 a 4 dias após a fecundação. A gente vai encontrar a mórula na tuba uterina da mulher, né? Então, ela está atravessando a tuba uterina. No momento em que o embriãozinho está atravessando a tuba uterina, ele está na fase de mórula, tá? E ele é formado após sucessivas mitoses do zigoto. Bom, quando essas células elas se afastam e formam uma esfera oca, né? Então, dessa fase desorganizada para essa fase organizada, imagina que você tem uma bola de futebol e que a gente corta essa bola de futebol no meio. Perceba que o interior dessa esfera é oco, né? É mais ou menos isso o formato da blástula. Ela é como se fosse uma esfera de células oca no centro, né? E esse espaço oco a gente chama de blastocele e um amontoadozinho de células num dos polos dessa esfera. Tá? Esse conjunto de células que se forma aqui é a chamada massa celular indiferenciada. E essas células que formam a esfera são o trofoblasto. Essa fase é chamada de fase de blástula, né? E ela sucede à fase de mórula.
É nessa fase aqui que na espécie humana o embrião chega ao útero e aí ele se enterra na parede do útero num processo que a gente chama de nidação do blastocisto, né? Essa nidação ela é importante, né? Nidar na parede do útero, se enterrar na parede do útero é importante porque é assim que essas células aqui vão receber oxigênio e nutrientes, vão receber tudo por osmose da mãe, né? Porque a parede do útero ela é formada por sangue, ela é forrada pelo endométrio. Então, esse processo de nidação do blastocisto, ele é importante para manter a perfeita nutrição e oxigenação dessas células aqui. O que eu quero chamar a atenção é que esse amontoadozinho de células aqui do embrião, né, que é a massa celular indiferenciada, ela vai dar origem ao embrião e são essas células aqui que vão se transformar em todas as outras células do embrião. Célula epitelial, célula conjuntiva, célula óssea, célula sanguínea, célula nervosa, célula muscular. Portanto, essas células aqui, elas são as chamadas células tronco embrionárias. Elas vão se transformar em todas as outras células do nosso corpo, né? Em todos os outros tipos celulares. Nesse momento é interessante até vocês fazerem uma pesquisa da diferença entre célula tronco embrionária, pluripotente e multipotente. Essas aqui, elas são pluripotentes, certo? São as chamadas células tronco embrionárias, foco de tanta polêmica. E essas células aqui do trofoblasto, elas vão dar origem à placenta, certo? Só atenção, se eu removo essas células aqui, eu mato o embrião. Daí a polêmica. Tá? Então, vocês podem pesquisar um pouquinho, é um momento interessante de pesquisar sobre o tipo de células tronco e por que elas são sempre um assunto tão polêmico. Bom, passada a fase de blástula, a gente vai para a fase de gástrula. Imagina que eu vou naquela esfera oca do blastocisto e dou um murro assim, ó, bato nessa lateral e afunda, ocorre um afundamento dessa lateral. Esse afundamento a gente chama de invaginação. Então, a gástrula ela é formada por uma invaginação da blástula, certo? Bom, esse momento ele é importante porque eu formo a gástrula verdadeiramente, né? Que ela tem essa composição. Perceba que com essa invaginação aqui, eu crio 3 camadas. Eu crio essa camada de célula mais externa, essa camada que fica no meio e uma camada mais interna. Todos os seres vivos do reino animal, eles vão ter essa camada externa, que eu vou chamar de ectoderme, e essa camada interna, que eu vou chamar de endoderme. Isso todos os seres vivos, todos os animais, eles têm. Alguns, além da endoderme e da ectoderme, ainda vão apresentar células aqui, ó, nesse meio, que é a mesoderme. Isso faz a gente criar 3 tipos de seres. Os diblásticos, 2, desculpa. Os diblásticos e os triblásticos. Seres diblásticos são aqueles que têm apenas 2 folhetos germinativos, a ectoderme e a endoderme. Quando os seres eles têm, além da ectoderme e da endoderme, eles têm a mesoderme, eles passam a ser chamados de triblásticos. Tá? Então, esse momento de gástrula aqui, ele é importante. Quando você está avaliando um embrião, você vê, ó, ele só tem 2 folhetos germinativos, ele só tem ectoderme e endoderme. Então, você já sabe que aquilo ali é um embrião, não pode ser, por exemplo, um embrião de equinodermo, porque o equinodermo, ele é triblástico, entendeu? Então, isso ajuda na classificação daquele embrião. Ainda tão jovem, você já sabe a qual grupo ele pode pertencer. Bom, nesse momento aqui, forma-se também uma cavidade, né, forrada pela endoderme, limitada pela endoderme, que é o arquêntero. Essa estrutura aqui, ela termina num poro. Essa cavidade aqui, né, limitada pela endoderme, ela é chamada de arquêntero e ela vai formar o que futuramente vai dar origem ao nosso tubo digestório, tá? Tanto que a palavra gástrula vem da palavra gastro, que significa estômago, então formação do nosso sistema digestório. Então, esse arquêntero aqui, ele vai dar origem ao nosso tubo digestório. E aí, essa abertura do arquêntero, ela pode dar origem à boca ou ao ânus. Quando essa abertura, que a gente chama de blastóporo, dá origem à boca, a gente diz que esses seres eles são protostomados.
Quando essa abertura do sistema digestório dá origem ao ânus, né, quando o blastóporo dá origem ao ânus, a gente chama esses seres de deuterostomados. Então, perceba que nessa fase da gástrula, a gente consegue duas classificações que são importantes para o reino animal. Se eles são protostomados ou deuterostomados, se eles são diblásticos ou triblásticos, certo? Bom, só a título de complementar essa informação, a ectoderme, que é esse folheto germinativo mais externo, ele vai dar origem futuramente, quer dizer, essas células aqui futuramente vão dar origem à epiderme e seus anexos, né? E ao sistema nervoso. Já a endoderme, que é essa camada mais interna aqui, ó, ela vai dar origem ao sistema respiratório e ao digestório. A mesoderme, que está aqui, né, no meio, vai dar origem ao sistema circulatório, excretor, muscular, esquelético e a derme, que fica abaixo da epiderme. Então, não se esqueçam. A pele, ela tem uma formação pela ectoderme, que é a epiderme, que é a parte mais superior da pele, e a parte mais profunda da pele, a origem dela é pela mesodérmica, tá? Porque a derme é a parte mais profunda da pele. De gástrula, a última fase do desenvolvimento embrionário é a neurula, porque depois que passa de neurula, ele não é mais embrião, ele passa a ser feto. Então, não é classificado mais como desenvolvimento embrionário. Bom, na fase de neurula, a gente tem a formação de 3 estruturas importantes. Essa estrutura aqui, que é a notocorda, que futuramente dará origem à nossa coluna vertebral. E essa estrutura aqui, que vai se ramificar por dentro da coluna vertebral, aqui por dentro da notocorda, que é o chamado tubo neural. O tubo neural vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, que depois de desenvolvido é formado pelo encéfalo, né, que está dentro do crânio, e pela medula espinhal, que está dentro da nossa coluna vertebral. Então, esse tubo neural aqui, ele começa a se formar, certo? E o celoma, que a gente vai discutir daqui a pouco, e a gente vai entender que o celoma é uma cavidade presente em alguns animais, né, onde os órgãos eles vão se encaixar. E esse aqui, ó, já tinha se formado desde a gástrula. Aqui é o arquêntero, tá? Então, as novidades aqui são tubo neural, notocorda e celoma. Portanto, a gente já começa a perceber uma polaridade do embrião. Você sabe que aqui vai formar a cabeça, aqui vai formar o tórax, e o abdômen e as pernas, mas aqui para baixo. Então, você já começa a perceber uma certa polaridade no embrião, certo? Não é mais uma esfera desorganizada. Sobre esse celoma, a gente vai dividir os animais os seres, né, pertencentes ao reino animal, em 3 grupos também. Aqueles que não apresentam celoma, aqueles que apresentam um falso celoma e aqueles que apresentam um celoma verdadeiro, tá? Então, os acelomados são aqueles animais cuja mesoderme, aqui representada nessa cor mais escura, né, nessa pintura contínua aqui, ela preenche completamente o espaço entre a ectoderme e a mesoderme, né? Não forma cavidade nenhuma, como os filo dos poríferos, dos quinidários e dos platelmintos. Já os pseudocelomados, como é o caso dos nematelmintos, eles são animais portadores de uma cavidade, em partes revestida pela mesoderme, então esse lado da cavidade aqui, ó, é revestido pela mesoderme, e a outra pela endoderme. Por isso ela é uma falsa cavidade, um falso celoma. E essa cavidade aqui, ela também é preenchida por um líquido, ela é preenchida por um líquido chamado líquido pseudocelomático, né, que vai transportar substâncias e vão se alojar alguns órgãos dos animais aqui, tá? Já os celomatos, que são os outros filos de nematelminto em diante, né, são seres que possuem no seu interior uma cavidade verdadeira, né, que é delimitada 100% pela mesoderme. Então, essa cavidade ela não tem contato nem com a ectoderme, nem com a endoderme. Ela só tem contato com a mesoderme, né? E não há um espaço vazio no animal, porque essa cavidade celomática ela é ocupada pelos órgãos internos desses animais,
né? A gente pode ter uma ideia do que seria o celoma quando você observa a cavidade que fica vazia, quando você limpa a barrigada de um peixe, quando você retira os miúdos de uma ave, né? Você vê aquela cavidade onde os órgãos estavam encaixados ali. Eu gosto de comparar os seres celomados, os animais celomados, como quando você corta um mamão. Quando você corta um mamão, você vê que ali dentro tem uma cavidade, mas ela não está vazia porque existem as sementes ali do mamão, certo? É diferente de quando você corta uma banana, e aí quando você corta essa banana, você corta e não tem cavidade nenhuma ali dentro. As sementinhas da banana, elas estão imersas numa massa celular. Então é como se fossem os seres celomados. E quando existe uma falsa cavidade preenchida por um líquido, é o pseudocelomado. Aí eu fico pensando uma fruta que seja compatível com isso, mas eu não sei. Será que vocês vão saber alguma fruta que eu possa utilizar aqui como pseudocelomados? Pensa aí, se vocês lembrarem, manda para mim essa informação, certo? Com isso, a gente consegue organizar, então, o reino animal na forma de um cladograma. Bom, imaginem que esse cladograma, aqui você tem a linha do tempo, tá? Então, a linha do tempo eu tenho do mais primitivo ao mais derivado, tá? O mais antigo ao mais recente, ok? Então, isso aqui é o reino animal. O reino animal, ele se divide em 9 filos. Os poríferos, filo dos quinidários, filo dos plateumintos, filo dos nemateumintos, filo dos moluscos, filos dos anelídeos, filo dos artrópodes, filo dos equinodermos e o filo dos cordados. O primeiro a se formar foram os filos dos poríferos, os últimos a se formarem foram dos cordados, certo? Então, os mais primitivos e os mais derivados. Bom, tudo que se encontra nessa reta do tempo aqui são características que, da onde elas ocorreram para frente, foi compartilhada pelo grupo. Então, perceba, ó, aqui é uma novidade, uma característica. Todos esses grupos, todos esses filos apresentam essa característica. Quer dizer, todos os filos, eles vão apresentar mórula e blástula. Então, todos eles vão apresentar essas fases do desenvolvimento embrionário. Então, todos os seres do reino animal, eles têm a fase de blástula durante a sua formação embrionária, tá? Bom, os poríferos são os mais simples e a gente vai ver que eles não formam tecidos verdadeiros. Isso é o significado da palavra parazoário, tá? Passou dos poríferos em diante, eles já formam uma gástrula. Então, é na fase de gástrula que 2 classificações se formam, que é diblásticos e triblásticos e protostomados e deuterostomados, lembra? Então, da fase de gástrula, somente os quinidários não apresentam mesoderme. Dos quinidários em diante, uma característica que é compartilhada pelo grupo é que todos vão ter ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, todos vão ser triblásticos, tá? Bom, aí aqui se formam os seres o blastóporo dá origem à boca, que são os protostomados. Então, todo esse grupo aqui, ó, são dos protostomados, porque olha onde ele aconteceu. Ele não aconteceu no ramo principal, ele aconteceu num ramo derivado. Então, essa característica aqui, ela não é compartilhada pelo grupo inteiro, tá? Ela é compartilhada só pelo grupo que surgiu a partir desse ramo. Então, ó, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes, o blastóporo lá, né, aquele poro que vai dar origem, esse blastóporo aqui, ó, ele deu origem à boca, por isso eles são chamados de protostomados, certo? Bom, dentre esse grupo aqui de protostomados, eu tenho os plateumintos, que não têm a cavidade, que são acelomados. Eu tenho os nemateumintos, que têm uma falsa cavidade, que são os pseudocelomados. E eu tenho moluscos, anelídeos e artrópodes, que vão ter um celoma verdadeiro. Eles vão ser celomados, tá? Então, essa característica que aconteceu nesse ramo aqui, ela foi compartilhada por todo mundo que está aqui na frente. Sendo que desses celomados protostomados, somente anelídeos e artrópodes vão formar metameria. Metameria é uma segmentação do corpo, a gente vai falar dela daqui a pouco, tá? Então, a metameria é compartilhada apenas por anelídeos e artrópodes, beleza? Bom, eu disse para vocês que esse ramo aqui era um dos protostomados. Então, quem está seguindo aqui, ó, que no caso são os equinodermos e os cordados, eles são deuterostomados. O que isso significa? O blastóporo não dá origem à boca, dá origem ao ânus, certo? E eles também são celomados, com cavidades verdadeiras.
Karime, isso tudo é muito teórico. Sim, é muito teórico, mas ele é muito importante. Porque eu vou falar para vocês assim, olha, esse ser vivo, ele é deuterostomado, celomado. Bom, se ele é deuterostomado, você só reduz. A dúvida de 9 filos cai para 2 filos, certo? Se eu digo, ele é diblástico, a dúvida de 9 filos cai para um único filo. Certo? Então, você saber essas características, elas são importantes porque ajuda a classificar, ajuda você a definir de quem que eu tô falando, ok? Pra gente finalizar, vocês vão ver ao longo dos exercícios